Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 4 de arte infantil focado em paisagem infantil. E na aula de hoje nós vamos fazer um trabalho que vai iniciar no Krita, que pode ser também feito em papel, né? Que é a realização do esboço da ideia, né? E depois nós vamos finalizar no Inkscape. Sempre que você fizer um estudo, um esboço, uma arte em um software bitmap, como por exemplo Krita, Photoshop, GIMP, sempre faça em um arquivo em 300 dpi, que são 300 pixels por polegada. Esse 300 dpi é muito importante porque aí você tem a garantia de que você está fazendo uma arte em alta resolução, em alta definição. Tá? Então sempre monte o arquivo em 300 dpi, de preferência em tamanho A4. Após isso, você vai escolher um lápis, né? Um lápis que você acha interessante, faça alguns exercícios iniciais e depois que você sentir que está com a mão aquecida, faça um retângulo. Né? Muitas pessoas acabam desenhando direto no palco, né? Ou seja, na folha 4 na sua extensão. Né? Porém, a minha sugestão é que você faça um retângulo e que você faça um pequeno grid. Um grid como se fosse uma regra dos terços, ou seja, você divide em 3 partes na horizontal e divide 3 partes na vertical. Esse retângulo, repare que ficou uns espaços, né, entre a folha, como se fosse uma espécie de moldura. Isso é muito importante porque você pode agregar elementos, como por exemplo, colocar uma perspectiva, colocar uma linha do horizonte fora dos limites desse retângulo. Encare essas bordas de fora como uma sangria, ou seja, como se fosse um espaço com o qual você pode até desenhar, você pode fazer o trabalho, enfim, sem problema nenhum, mas essas partes elas podem ser passíveis de serem cortadas, ou seja, de assuntos que não são tão relevantes, tá? Então, após você fazer esse retângulo, onde tudo aquilo que é importante enquanto informação está ali, minha sugestão é que você faça desenhos na esfera infantil bidimensionais, porque é o tipo de leitura que a criança está mais habituada. Né? E nesse aspecto do desenho bidimensional, aí entra o quê? O quadrado, o círculo, o triângulo. A partir disso, procure fazer pequenos desenhos que signifiquem alguns símbolos. Né? Então, quando nós fazemos esses triângulos em tamanhos diferentes, por exemplo, ele pode significar uma montanha dependendo do contexto. Pode significar um gráfico, por exemplo, pode significar uma rampa, uma rua cheia de rampas. Mas o que eu quero ponderar aqui é você utilizar no desenho infantil o exercício da Gestalt. Ou seja, você, a partir de elementos bastante simplificados, você reconhecer, né, como formas que nós observamos no dia a dia, na vida real. Se você fizer uma série de quadrados, pode parecer uma série de edifícios, uma cidade urbana. Bem como, se você fizer meios círculos, né, pode parecer uma nuvem. Então, brinca com esse imaginário. Tente remeter ao que você fazia quando criança mesmo, né? Todo mundo aprendeu a fazer um sol, a fazer uma árvore, né? Aquela coisa bem icônica, né? Então, tenta jogar isso para o seu repertório de ilustração. Minha sugestão é que você faça alguns estudos preliminares, que você pegue algumas referências, algumas bibliotecas, né? E até mesmo desenhos de criança para você poder ver como que as crianças representam, né, o mundo ao seu redor, ou seja, o seu imaginário, o seu arcabouço, né, de ideias e de percepções. O adulto ele não tem que desenhar como uma criança, obviamente, mas ele pode reinterpretar e reimaginar esse universo tão rico da criança. Então, após isso, aí você começa a fazer o seu trabalho propriamente dito. Né? É assim que funciona o universo, né, da ilustração. Sempre estude e aí, após isso, você realiza o seu trabalho. A segunda parte do trabalho
será realizar efetivamente o esboço. A minha sugestão é que você pegue uma paisagem, né? Uma paisagem simples, que você pode pegar num livro de arte, no Google, né? No YouTube, né? Alguma plataforma que você acha interessante, ou você pode tirar fotos, né? Que é bem legal também. E aí, a partir disso, você vai fazer uma simplificação das formas. Então, observem aqui, né? Eu já tenho, né? Tá comigo uma paisagem, e aí eu vou trabalhar esses elementos. Então, eu comecei com o sol, né? Pensando, né, em termos de paisagem, esse círculo me representa o sol. Eu vou fazer uma série de montanhas, né? E aí uma coisa que é interessante é o de você já ir trabalhando os planos. Então, quando as imagens elas estão muito separadas ou elas estão coladas, a impressão que nós temos é que está tudo dentro de um plano só, ou seja, parece que está tudo na frente, né? Quando você coloca uma imagem sobreposta à outra, você consegue trabalhar planos. Então veja que o sol, nesse caso específico, ela está atrás da montanha, né? É uma maneira de você enxergar o desenho, de você pensar o desenho. Obviamente que como nós estamos fazendo uma ilustração para o público infantil, nós temos que pensar se isso é a melhor solução. Por isso que nós fazemos primeiro um esboço. Não é porque você fez esse desenho que ele tem que ser fixo, né? Por isso que nós vamos fazer inclusive no Inkscape, que ele é mais fácil de fazer alterações, né? Mas nesse primeiro momento, essa ilustração ela fica com essa cara, né? Então o sol, né, atrás, do lado tem as nuvens, né? As nuvens em tamanhos diferentes, a montanha, e agora eu vou criar um barco. Repara que esse barco, eu vou colocar ele abaixo da montanha e vou colocar uma haste que pega a montanha, né? Quando eu faço isso, eu já estou mostrando que esse barco ele não está embaixo da montanha, mas ele está à frente da montanha, tá? Esse reflexo também ajuda bastante, eu já faço como se fosse uma espécie de lago, né? Então veja que aqui, apesar de ser um desenho infantil, ele tem todas as regras, né? Todos os elementos de fundamentos de desenho. Então experimente fazer algo, se você quiser iniciar com esse estudo, fazendo uma cópia, ótimo, é legal você trabalhar inicialmente com esse tema, mas num segundo momento, trabalhe o seu próprio tema. Né? Eu aqui estou em João Pessoa, Paraíba, então de repente eu poderia fazer uma série de ilustrações infantis da cidade, né? Como se fosse uma espécie de cartões postais, né? Poderia ser bem legal de se fazer. Então tenta usar isso no seu imaginário, no seu cotidiano, né? E a criança que vai estar numa determinada região, né? Ela vai se identificar com aquilo. É muito legal, né? Quando uma criança fala, nossa, ele está desenhando o meu bairro, ele está desenhando a minha rua, né? Isso traz uma noção muito bacana de pertencimento. Então vale muito a pena a gente trabalhar, às vezes, com esse tipo de imaginário, tá? Após você fechar o desenho, você salve, né, o trabalho em JPEG, né, Export, para você depois trabalhar no Inkscape. Com o Inkscape aberto, né, você vai importar e vai adequar a imagem ao documento A4 que você abriu no software vetorial. Você vai travar essa camada e você vai trabalhar a arte final do Inkscape, né, nas camadas posteriores. Minha sugestão é que você faça uma camada para cada objeto. Fica muito mais fácil para você editar. Ou para grupos de objetos, que é o que eu vou fazer. Eu não vou realizar uma camada para cada nuvem, por exemplo. Eu vou fazer um grupo de nuvens e aí eu vou depois editar separadamente em camadas. Mas você pode fazer camadas por objetos. Aí vai depender do seu nível de organização. O que eu não recomendo é que você faça tudo numa camada só, porque aí você pode se atrapalhar no meio de algum retrabalho ou de alguma edição que você vai fazer. Esse exercício você pode fazer com uma tablet, mas você pode fazer também com mouse.
Se você observar, nós trabalhamos basicamente com elementos geométricos. Então, a ferramenta Pen Tool, que é a ferramenta básica e a ferramenta principal de desenho de softwares vetoriais, ela funciona muito bem com mouse, né? Então, você pode trabalhar sem problemas maiores, né? Mas você pode fazer também com a tablet, tá? Então, a gente trava a imagem e começa a trabalhar. A primeira camada vai ser a camada fundo, né? E aí, a sugestão é que o fundo ele seja a cor predominante, né, da ilustração. Então, como nós estamos fazendo uma paisagem que tem céu e mar, o azul funciona muito bem, né? Obviamente, você pode fazer da cor que você bem entender, né? Mas eu vou trabalhar o azul e vou pensar como que a montanha, o sol, a nuvem pode ser complementar, né? Ou seja, como é que ela pode atuar no lado oposto, né, da cor de fundo que eu escolhi. Um outro cuidado também que eu vou procurar fazer é deixar esse fundo, apesar de azul, mas não tão vibrante, tá? Porque se eu quero fazer cores complementares, se eu quero que a montanha, o sol, as nuvens se destaquem, esse fundo ele precisa ser um pouco mais opaco, né? Ele precisa ser mais dessaturado, né? Então você tira um pouco da força desse azul, né, e deixa uma tonalidade mais fria, né? Uma sugestão é que vocês trabalhem a série de teoria de cor que nós temos aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Nós temos 5 vídeos que mostram, né, como que é essa relação entre cores análogas, cores complementares. Vale a pena vocês darem uma olhada. Agora, vamos trabalhar ou montanhas, ou sol, ou nuvens, ou seja, vamos trabalhar agora os objetos. Como é que nós fazemos isso? Nós realizamos uma camada a mais, né, e renomeamos com o objeto que nós queremos desenhar. Eu vou realizar as montanhas, mas poderia ser qualquer um dos objetos. Vai depender muito do que você está querendo desenhar no momento, né? Então aqui com a ferramenta Pen Tool eu vou fazer as montanhas. A ferramenta Pen Tool é muito simples. Basta você clicar no ponto inicial. Você mexe com o mouse ou mexe com a caneta sem ter que manter apertado, né, o botão. Você vai clicar onde, geralmente no meio do desenho, né? Então, por exemplo, ali você vai clicar inicialmente no início da montanha, o segundo clique no alto da montanha, né? Aí depois você vai clicando para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, fazendo esse movimento. Quando você fecha o objeto, ele automaticamente ele já se torna, né, um objeto que você pode trocar cores, fazer e tudo mais. Agora, se você fizer apenas a linha, aí você aperta Enter, que aí a linha ela finda, né? Ela termina, tá bom? Depois que você faz o desenho na Pen Tool, não se preocupe tanto em deixar o desenho certinho. Você pode ajustar, né, com a seta branca no Illustrator, né, ou com essa seta do Inkscape, a segunda, né, que serve para ajustar os nós. Então você edita depois isso daí, o que facilita muito o trabalho. Após isso, escolha uma cor que seja complementar. Tá? Isso é muito importante. Veja que essa cor complementar que eu estou realizando, ela não é tão saturada, né? Ela está mais ou menos no mesmo, na mesma linha de raciocínio do fundo, né? E por que eu estou fazendo isso? Porque o sol é o que vai ter mais brilho, né? Então é lá onde vai se saturar mais. Então você precisa ter hierarquias de saturação. Não adianta eu fazer uma montanha super saturada e depois fazer um sol também super saturado. Fica uma coisa meio esquisita, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, nesse lago. Reparem que eu poderia ter deixado, né, o mesmo azul do céu para o lago, mas vale a pena deixar um pouco diferente a tonalidade, né?
porque aí você percebe que são objetos distintos. Esse azul escuro com azul claro, nós damos o nome de cores análogas. Tá? Cores análogas são cores próximas do espectro de cor. Então, quando a cor é oposta, ela é complementar. Quando a cor é próxima, ela é análoga. Novamente, temos uma série de vídeos falando desse tema. Tá bom? Espero que vocês possam visitar e se aprofundar um pouco mais acerca dessa teoria de cor, né? Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. Esse vídeo, ele é um insight, né, para as aulas que nós ministramos na Universidade Federal da Paraíba, nos cursos de mídias digitais, comunicação e mídias digitais e os cursos de artes visuais. Tá? Sempre na área de desenho. Então repare que desenho não é simplesmente você pegar uma folha, um lápis e desenhar. Você pode pensar desenhos de múltiplas formas, né? Uma delas é através da arte digital. Então espero que vocês possam pegar esses insights e trabalhar com eles. Nesse caso específico, são softwares gratuitos. Então você pode baixar, inclusive, para você treinar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e vamos dar continuidade no vídeo. Veja que agora nós estamos fazendo o sol, né? O sol, na minha infância, né? Quando eu desenhava o sol, eu fazia um círculo e fazia traços maiores e menores. Não sei explicar o porquê que eu fazia o sol dessa forma, provavelmente meus pais me ensinaram ou meu irmão me ensinou, mas era assim que eu retratava, né? Aqui eu estou fazendo uma pequena variação, só que ao invés de fazer os traços, eu vou fazer esses pequenos triângulos, né? E penso que esses triângulos como raio de sol funcionam muito bem, tá? Como se fossem direções, né? Aí no caso, o que você faz? Faz um triângulo, você vai copiando, né? Girando, reproduzindo, tentando deixar mais ou menos no mesmo tamanho. E se você fizer um X, né, no meio do círculo, você vai conseguir fazer esse contorno, né, em relação ao Sol. Existem várias formas de você fazer diferente, essa é uma delas, tá bom? Aqui no caso, né, nós vamos utilizar o amarelo. Tá aqui numa forma azul porque o software ele registra, né, digamos assim, a última cor, né, que você fez, né? Mas vai ficar amarelo. Agora, apesar de estar lá no fundo, né, o sol ele é reconhecido perante o público como um elemento de luz, né, um elemento forte, né? Então, deixar ele bem amarelado faz todo sentido. Não faria sentido deixar um sol mais dessaturado porque ele está lá para trás, né? Então, por isso que a gente criou essa hierarquia, né? Deixa a montanha com um amarelo, né, digamos assim, mais próximo do marrom, né? E o sol um pouco mais amarelado, tá? Poderia ter uma outra regra de cor? Poderia, sem dúvida nenhuma. Você vai experimentar, né? Mas uma coisa que é muito importante precisa ter sentido do ponto de vista técnico, tá? Então, nunca trabalhe, por exemplo, eu fiz as cores porque eu quis. Isso é muito amador, né? Então, você tem que tentar pensar na aplicação das cores fazendo algum sentido. Eu quis usar cores análogas, eu quis usar cores complementares. Aqui no caso do sol, eu estou usando pigmento praticamente puro de amarelo, né? Então nem dá para falar que ela é uma cor totalmente análoga à montanha, porque a montanha tem muito magenta, né? Então é um pigmento puro, é uma cor primária praticamente, que eu vou utilizar aqui, tá? Então esse tipo de explicação técnica ajuda muito, não só a você, mas ajuda ao cliente também, para entender o porquê que você escolheu essas cores. Ele pode até pedir para trocar as cores, não tem problema nenhum. Mas é isso que diferencia o cliente do artista, né? O conhecimento. Então vamos supor que eu, em vez de amarelo, eu colocasse magenta, 100% de magenta aí. Iria funcionar? Iria. Porque o raciocínio é o mesmo, né? Eu quero usar uma cor saturada, né?
Repare que aqui eu estou colocando um amarelo praticamente puro, 100%, mas eu coloco um pouquinho de vermelho, né? Eu coloco um pouquinho de magenta para que a imagem não fique tão saturada, mas de repente vale até a pena tirar o magenta, tá? É uma questão mesmo de você ir vendo e você ir pensando o que você quer, tá? Aqui, ó, reparem que o Sol ficou acima da montanha. Por que aconteceu isso? Porque a camada do Sol está na parte de cima. Então, como que você resolve isso, né? Você vai clicar na camada da montanha, você vai clicar na camada do Sol e você vai colocar para trás. Ou, como eu estou fazendo aqui, você vai mudar de lado. Por que eu fiz essa mudança, né? Por que eu resolvi mudar de lado a paisagem, né? Porque estava ficando muito pesado na composição a montanha e o sol, né? Uma informação muito grande no lado esquerdo, né? Que no desenho não me demonstrou isso. Eu achei que no desenho tinha funcionado bem, mas quando a gente joga cores, a percepção é outra, né? Então, quando eu jogo o sol para o outro lado, equilibra mais, né? O tamanho do sol com a altura da montanha. Os elementos eles ficam melhores explicados, né? Eles ficam melhores lidos. Então, a criança, a primeira coisa que ela vai ver vai ser a montanha, né? Talvez nem veja a nuvem, né? Mas vai ver primeiro a montanha e tem o sol ali no canto, iluminando, né? Digamos assim, a cena como um todo, tá? Lembrando que mesmo na ilustração infantil, aí você precisa trabalhar algumas regrinhas de iluminação, tá? Que a gente vai explicar à frente. Como vocês estão vendo, né? Já estamos trabalhando aqui as nuvens. E as nuvens, ela trabalha com o raciocínio da Pen Tool, você entortando, né? Como que funciona esse entortar, né? Você vai clicar num ponto, você arrasta o mouse ou arrasta a Pen Tool sem manter apertado nada, você simplesmente arrasta. Você vai até um determinado ponto e você clica novamente. Esse segundo clicar, você vai ter que manter apertado. Você mantém apertado e você vai entortar da maneira que você achar mais conveniente, de maneira que fique mais arredondado. Após isso, você vai dar Enter. Por quê? Porque a ferramenta Pen Tool, quando você não dá esse Enter, ela vai continuar no modo curva. E ela vai criar algumas curvas que são indesejadas para você. Então você dá o Enter para que ela volte para o modo reto e aí você vai clicar novamente. Ó. Repare, ó, cliquei no meio, clico novamente e aí no segundo clique eu faço o entorte, né? Ó, clico novamente, no meio, aperto Enter, né? Aqui eu já grudei direto porque fazia sentido, mas eu aperto Enter, volto, clica novamente, entorta. É assim que você vai trabalhando, né? Repare que eu estou trabalhando com um tom complementar ao sol, né? Que é um amarelo, não é um branco, é um amarelo. Aliás, recomendo, né, que você evite de trabalhar com brancos e pretos, né? Porque o que acontece? É muito definitivo, né? E então você trabalha, em vez de você trabalhar o branco, você vai trabalhar um amarelo embranquiçado, né? Ou um preto, você vai trabalhar um azul um pouco mais preto, tá? Um pouco mais escuro, né? Mas você não trabalha esses elementos de isolamento. É proibido? Não. Mas é muito definitivo, como eu disse. Você acaba não misturando cores, você acaba não deixando... É muita saturação. Então, evite, a não ser que seja da proposta. Aí já é uma outra história. Mas se você puder diminuir um pouco mais as cores, deixar menos saturado, isso ajuda muito, tá? Bom, pessoal, os elementos estão praticamente prontos, né? O lago é praticamente pronto, mas ele tem uma pegadinha, né? Com o sol iluminando, você vai ter que depois fazer uma parte mais escura, tá? Isso é muito importante. Aqui, a ilustração está pronta, ok? Que pode ser aquela ilustração bem de cores básicas, né? De cores sólidas, né? Mas... né? É sempre interessante nós realizarmos efeitos. Então depois nós vamos realizar uma camada
só pensando em efeitos. Para finalizar, nós vamos fazer agora o barco, né? O barco que vai ser o tema humanizado, digamos assim, na paisagem, né? E por que o tema humanizado, apesar de ser um barco, né? Apesar de ser um objeto? Porque pressupõe que vai ter alguém nesse barco, né? Mesmo que a pessoa não esteja lá, no nosso imaginário dá a entender que há alguém ali, né? Então ela é a parte humanizada da história, né? É o que faz com que a gente crie, inclusive, uma história, né? Por que aquele barco está ali? Né? Por que ele está ali à deriva, navegando? Tem alguém ali? Não tem, né? Então a paisagem ela tem um pouco disso assim. Você tem que tomar sempre cuidado para que não seja um cenário apenas, né? Ele precisa contar alguma história. Então isso é muito importante. Veja que o barco é bem básico, né? Lembra até aqueles barcos que a gente dobra, né? De folha, não precisa ser muito complexo. E aqui eu estou fazendo, ao invés de preto, que seria muito bom, né? Se fizesse um preto isolado aí, né? Eu estou fazendo um azul escuro, ou seja, uma cor análoga ao lago e ao céu. Então veja que isso a gente acaba criando, né, uma hierarquia de cores bem interessante. E quando você explica para o seu cliente o porquê dessas decisões, né, acaba tendo fundamento e é muito mais fácil de você ter o seu trabalho aprovado. Repare que aqui o barco não ficou muito bem montado, né? Então o que é o ideal aqui é você movimentar ele um pouquinho, tirar desse ruído em relação à montanha e deixar ele um pouco mais isolado, né? Então repare que aqui todos os elementos estão bem visualizados e com planos bem definidos, né? Para que a criança possa olhar sem ter uma dúvida do que seja aquilo, né? É muito importante que o barco esteja devidamente colocado numa posição que a pessoa olhe e fala assim, é um barquinho, é uma montanha, é um sol, as nuvens, tudo bem separado, mas também em planos. Isso ajuda muito a compreensão do desenho. Com o desenho feito, nós vamos agora fazer os efeitos especiais, né? O que seriam, né, esses efeitos especiais? Luz, sombra, alguma textura que você queira realizar, né? Então, efeito seria aquela camada para você embelezar, digamos assim, né? Deixar mais sofisticado a sua ilustração. Uma sugestão na esfera do software vetorial é você, a cada processo, você salvar uma parte, né? Então, você terminou as montanhas, vai lá e salva. Fez o barco, salva, e assim sucessivamente. Nós salvamos aqui depois que o trabalho todo, né, da ilustração básica ficou finalizado, tá bom? Nós salvamos em SVG, que é o formato nativo, né, do Inkscape. Na camada efeitos, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o espelhamento, né? A água, né, permite isso, né? Quando você tem um barco ou tem a montanha, né? Você faz o espelhamento na água, né? Então nós vamos fazer. E aqui no caso, eu recomendo que a gente faça desenhando mesmo. E não, por exemplo, copiar, colar e girar para baixo. Recomendo isso porque o reflexo na água ele não é exatamente igual, né? Ele é parecido, né? E um pouco distorcido. Então você não vai colocar o mesmo tamanho dos elementos, você vai colocar um pouco menor, né? Então isso ajuda bastante na hora de você trabalhar como se fosse um desenho e não necessariamente como uma cópia, né? Se eu copiasse e girasse esse barco, talvez ficasse distorcido demais, tá? Outra coisa também é em relação à cor, né? Você vai fazer uma cor que seja análoga ao lago e análogo ao barco. Você não vai colocar a mesma cor literalmente, tá? E aí uma dica é a de você baixar a opacidade do objeto, né? Isso ajuda muito na hora de você fazer esse refletido, tá? Então aqui a gente já fez essa primeira parte. Lembrando que tem um sol ali, né? Então tem uma área do lago que precisa ficar mais clara do que
a outra, tá? Aqui na montanha eu vou fazer um triângulo que vai lembrar um pouco como se fosse uma ponta, né, de iceberg, né? Se você quiser fazer uma coisa mais fria, né, você pode deixar essa ponta do iceberg, né, digamos assim, como se fosse uma cor de gelo. Como eu já tinha as nuvens, né, esbranquiçadas, eu optei por deixar uma ponta mais escura da montanha, o que também funciona, né? E aí fica como se fosse quase uma montanha mais rochosa e mais quente, né? Como se fosse uma montanha em uma paisagem de um período de verão, por exemplo, né? Então funciona essas texturas, né? Digamos assim, né? É engraçado que me lembrou muito Ponta de Lápis, né? Essas montanhas também. Então a gente pode até brincar com esse universo, né? Fica bem engraçado, fica bem interessante, né? Mas o que foi feito aqui foi simplesmente um triângulo para poder fazer uma textura, né? Que poderia ser invertido também. Poderia deixar a ponta mais clara e a base mais escura. Aí você que escolhe, tá? E por fim, utilizando a ferramenta Pen Tool, né, nós estamos trabalhando um pouco a luz e sombra do lago. Como é um trabalho infanto-juvenil, não precisa ser muito detalhado, né? Então você pode fazer essas linhas rajadas, né, como se fossem as ondas do lago, né, mesmo. E você coloca um azul um pouco mais escuro, um pouco mais análogo. Minha sugestão é que você deixe na mesma cor do reflexo, né, do barco, porque aí você dá uma unidade bacana nas tonalidades, né, e não fica uma coisa tão como tá aqui, por exemplo, tão gritante, né? Fica uma coisa mais amena e mais próxima mesmo do reflexo do barco, né? Com isso posto, com isso feito, né? A gente acaba praticamente encerrando aqui a ilustração, né? Vale a pena fazer alguns efeitos na nuvem, ou seja, o sol incidindo na nuvem, né? Mas tomar cuidado para não fazer muitos efeitos, né? Porque aí você acaba tirando a atenção da criança, né? Essa aqui é uma ilustração das primeiras fases, né? Da criança, da primeira infância, segunda infância, mais ou menos. Você coloca muito detalhe, acaba tirando a atenção da criança naquilo que é essencial. Então, tomar cuidado também para você não exagerar, né? Tá? Acho que esses efeitos aí estão mais do que suficientes, né? Que ajudam, na verdade, a reforçar, né? Então, se faz um reflexo, você está reforçando que ali é um lago, né? Que ali é como se fosse uma superfície, né? Que aqueles objetos estão. Aqui nós vamos finalizar fazendo pequenas bases, né? Para a nuvem. Vamos colocar um amarelo, né? Que aí vai facilitar ainda mais a compreensão de que o sol está incidindo, né? Na nuvem, né? E reforçando esse amarelo esbranquiçado, né? Tá? Aqui eu fiz tudo numa camada só, mas você pode também fragmentar em diversas camadas, tá? Mas, como são efeitos, eu acho que é uma coisa muito mais do artista, né? Então, o cliente pode inclusive pedir para você tirar esses efeitos, né? E ficar a ilustração completamente solidificada, né? Sem nenhuma luz, sombra, nem nada, né? Então, eu colocaria a camada de efeitos reunindo, né, todos os elementos numa só, e só se for muito complexo demais, aí eu coloco outras camadas. Camada é sempre algo para melhorar a organização do artista, né? Mas é aquilo, tudo que é demais atrapalha. Então, se você tiver, sei lá, 7.000 camadas, provavelmente quando você volta no trabalho você vai ter problemas, né? Então procura ter um número equilibrado de camadas, organizado, que você possa fazer as alterações sem maiores prejuízos, né? Então veja que esses efeitos, eles são bem coadjuvantes mesmo, mas eles dão um enriquecimento na ilustração como um todo. Ela não deixa a desejar, né? Então deixa o trabalho bem interessante mesmo. Eu acho que vale muito a pena
esse tipo de trabalho. Como que você consegue fazer esses efeitos? Novamente, sempre pegando referências fotográficas, referências de pintura. Nunca faça de cabeça, a não ser que você já tenha um arcabouço imenso, né? Isso é um dos grandes erros do desenhista iniciante. Ele tenta fazer tudo de cabeça e não tem um repertório para isso, né? Acaba sempre fazendo um trabalho que deixa a desejar, né? Que acaba faltando. A referência ela ajuda muito, né? A gente não tem a obrigação de saber onde se implica a luz, onde vai a sombra, né? Então a referência ela nos ajuda muito. Basta você olhar, sei lá, da vista da sua janela, você vai ver o sol batendo em prédios, por exemplo, batendo de uma forma que talvez você não imaginasse que fosse dessa forma, um prédio em relação ao outro. Então, essa observação do mundo real sempre é muito excitante e sempre muito interessante também para você estar no seu arcabouço, né, de desenhista. Veja que o trabalho já está finalizando aqui. Aí depois nós vamos partir para algumas verificações, né, de salvar o arquivo, de como que ele se comporta, né? Que isso é muito importante. Você faz o trabalho na esfera vetorial e aí, né? Como é que você dá saída para essa imagem? Né? Então isso é muito importante. Faça alguns ajustes de cores, ó. Observe como que a gente vai trabalhando essas cores. Sempre vá olhando. Se você puder, veja numa tela, por exemplo, no notebook, e veja num celular. Sempre use esses parâmetros. Se você puder imprimir, também ajuda bastante na hora de você ter uma definição em relação às imagens, em relação às cores também, né? Porque muitas vezes o aluno trabalha num notebook, quando ele vai abrir num computador está diferente, quando ele vai imprimir está diferente. Então veja para você chegar num lugar comum, tá? De tonalidades e de mistura de cores, ok? Agora vamos para a nossa parte final, né? Que vai ser o fechamento de arquivo. Pessoal, agora o que é muito importante, né? É observar o esboço em relação à ilustração final. Lembrando sempre que o esboço é onde você vai desenvolver as ideias e que elas são passíveis de mudar, né? Muitas vezes até no esboço o desenho fica até mais interessante, mas quando nós agregamos cores e espaçamentos, nós observamos que há alguns problemas. Então tente ter esse nível crítico, né? E na esfera vetorial, como que você faz, né? Você vai salvar o arquivo no formato nativo dele, para você ter o arquivo aberto, mas é importante também que você mande exportar ou em JPEG, ou PNG, ou TIFF, ou PDF, ou seja, em ambiente bitmap. Quando você for exportar, faça alguns checklists. Primeira coisa, se você vai exportar em PNG, o fundo ele precisa ter a cor branca, senão ele vai estar transparente. Nesse caso específico, ele vai estar com a cor azul, porque tem o fundo azul, tá? E aí não tem problema, não precisa colocar um fundo branco, mas se fosse sem o fundo azul, você teria que colocar, senão ia ficar transparente. Outro checklist é 300 dpi. Geralmente aparece 96, 72, digita 300 dpi. Por fim, mas não menos importante, fundamental, abra no Krita ou no Photoshop ou em algum software bitmap para que você possa verificar se a imagem está realmente em 300 dpi. Lembre-se sempre que você pode exportar o documento, ou seja, toda aquela área A4, ou você pode exportar o desenho também. Se você for exportar o desenho, como foi feito aqui, né, certifique-se que não existe nenhum ponto, nenhum desenho fora da área, senão você vai selecionar uma imagem imensa, da qual não há necessidade. Tá certo, pessoal? Aqui tá tudo ok. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam praticar. Desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!